Conheci a Karina pelas redes sociais, e é sobre esse tema que eu vim falar, e ela também, que é o sábado. Tem um pessoal que até nos chama a dupla, né, do sábado, as meninas do sábado, as moças do sábado. Antes de passar a palavra para a Karina, eu sei que ela tem coisas lindas para dividir com vocês, o testemunho dela é lindo. E nós estávamos ali conversando, e eu queria falar um pouquinho como adventista de berço, né, e de terceira geração, de avô que construiu igreja. A mensagem do sábado faz parte da nossa história, do nosso DNA, é um pilar da nossa igreja. Nós somos conhecidos, né, como o povo da Bíblia, o povo que guarda o sábado. Está no nome da nossa igreja. Está no nome da nossa igreja, do sétimo dia. Nós somos amados por isso e muitas vezes odiados por isso, mas a verdade é que o sábado não é propriedade da igreja adventista. O sábado não é meu, o sábado não é da Karina, o sábado não é do pastor, o sábado não é dos adventistas, não é dos judeus, não é dos batistas do sétimo dia. O sábado é de todos os filhos de Deus, de todos os filhos de Adão, pois ele foi instituído no Éden. O sábado, ele pode e deve ser guardado por todos os filhos de Deus, católicos, presbiterianos, batistas, não importam, sejam todos bem-vindos a guardar o sábado, né, amiga? O sábado ele é especial. Sabe quando você conhece uma coisa e você não quer guardar para você? Você quer que outra pessoa viva aquilo também. Eu entendo bem isso. Né? Você fala, como assim? Eu descobri isso, eu vivo isso, e é uma bênção na minha vida. Como que eu posso guardar isso só para mim? O sábado tem início, então, ali em Gênesis, capítulo 2. E antes de ser uma lei ou uma doutrina, de estar ali nos 10 mandamentos, ele é um princípio que nasceu no coração e na mente de Deus, e que repousa sobre 4 princípios. E eu vou falar sobre esses 4 princípios em 4 minutos, e passar para você. E você fala comigo. Eu amo te ouvir. Primeiro princípio, ele é universal, porque ele foi instituído no 7º dia da criação. Cada dia da criação teve um propósito para gerar e manter a vida do ser humano, certo? O sol, a vegetação, a água. Eu posso falar assim, Cá, eu não quero viver com sol. Não. Eu posso tirar esse dia da criação da minha vida? Nunca. Eu não quero o 3º dia, eu não quero alimento, eu vou viver em jejum. Bom, eu vivo muito em jejum nos últimos dias. Mas eu não quero comer mais. Eu quero tirar esse dia da minha vida. Eu posso fazer isso? Não. Então, da mesma forma, a gente não pode tirar o sábado, é um combo. Ele não é um anexo da nossa semana, ele faz parte da semana da criação. Ele foi feito para gerar e manter a nossa vida. E ele é uma bênção na nossa vida, que é o 2º pilar. Ele foi abençoado. Abençoado, bênção, no contexto da criação, significa continuidade da vida. Quando você lê ali o relato da criação, quando que é que aparece a primeira vez a palavra abençoado? Na criação dos animais, eles foram abençoados, eles multiplicam, eles geram vida. Depois o casal foi abençoado, eles multiplicam e geram vida. E depois o 7º dia foi abençoado, ele gera vida. É um espaço de tempo que teve uma bênção especial que os outros dias não tiveram. Então, nessa esfera de tempo do 7º dia, existe uma bênção de continuidade da vida. Por isso, quem guarda o sábado está vivendo mais e melhor, porque neste espaço de tempo existe uma bênção de continuidade da vida. Não por acaso os adventistas são conhecidos como povos longevos, além da saúde, né, dos remédios naturais, que a Dani vai falar lindamente mais tarde. Só no resuminho, né, nas pesquisas, nos estudos que o governo americano fez, a mulher adventista nos Estados Unidos vive 10 anos a mais do que as mulheres o restante. E, no geral, os adventistas vivem 11 anos a mais, porque eles estão descansando nesse período de tempo que gera vida. Ele foi santificado. Então, santificado é uma palavra de peso na Bíblia. Ele foi separado para Deus. Ou seja, ele não é meu, ele é de Deus. É justamente, exclusivamente o dia que não é meu. Deus separou para um propósito exclusivo e particular com ele.
Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer estar na nossa presença. Ele podia ter terminado no 6º dia e falado, vão viver a vida de vocês. Não podia. Mas Ele falou assim, não, eu quero esse dia para me relacionar com os meus filhos, para que eles estejam comigo na minha presença. Eles vão passar 6 dias trabalhando, fazendo as atividades dele, e nesse dia nós vamos estar juntos. Todos os dias são de Deus, mas o 7º dia Ele recortou para algo particular relacionado a Ele. E o último pilar, o descanso, o Shabá, que é pausa, cessamento. Não é o descanso do feriado, eu vou relaxar agora, eu vou descansar, vou fazer um churrasco com a família, vou passear no shopping. É um pouco mais profundo. Sempre que Deus conclui uma grande obra na Bíblia, existe um Shabá. Pausa, um cessamento. Para quê? Para você olhar e contemplar o que foi feito. Espera aí, o que aconteceu aqui? Vamos parar e vamos contemplar. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ter um tempo de contemplação. Esse é o sentido da pausa, do descanso, e também o descanso físico, né, que restaura as nossas forças. As clínicas aí estão cheias de pessoas, e eu estou vendo isso. Elas pagam caro, sabe para quê? Para pausar, para descansar, para ir tomar um suquinho, para ir fazer um lava-pés, porque elas só trabalham. Elas estão nessa máquina e elas não pausam, elas não descansam, elas não têm tempo para Deus. E o sábado foi uma das coisas que eu comecei a falar no Instagram, e um vídeo que eu gravei e que muitas pessoas viram e alcançou pessoas que eu jamais imaginei alcançar. E um dia uma dessas pessoas, a Karina Bach, viu esse vídeo e começou a me seguir e falou assim, posso tirar dúvidas com você? Eu falei, oi, eu? Mas peraí, você quer o contato do Rodrigo Silva? Ela, não, eu gostei do jeito que você explica e tudo. Eu falei, então tá, né, Senhor? Porque foi uma briga com Deus para eu gravar esse vídeo sobre o sábado, ele está no meu Instagram. E ela falou um dia assim para mim, você viu a Karina Milanese falando do sábado? Aí eu falei assim, eu não vi, não sabia quem era a Karina Milanese. Ela é uma influenciadora, tal, dicas da Cá, vai lá ver, tá nos stories dela, eu vou mandar seu vídeo para ela. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei para ver, e eu vi essa linda moça falando do sábado pela primeira vez. Isso tem uns 3 anos, né? Já tem tempo. E aí, ela falando com aquela propriedade de quem aprendeu direto do Espírito Santo. E ela falava assim, vocês sabiam que o sábado é o dia do Senhor? Por que eu comecei a ler isso na Bíblia? E como que ninguém me falou isso antes? E aí, eu me lembro de apenas quietinha, assim, orar e falar assim, Senhor, coloca boas pessoas no caminho dela. Colocou. Coloca boas pessoas no caminho dela. E foi uma oração muito sincera. Deus ouviu essa oração. Não que eu seja a pessoa boa, mas eu coloquei você em contato com pessoas boas. E aí, eu falei assim, ela nunca vai ouvir, nunca vai falar comigo. Imagina, milhões de seguidores. Eu comentei dela nos stories, falei, gente, olha que legal essa moça, tal, ela nunca vai ver esse recado, mas que lindo e tal, está na Bíblia, né, não precisa de igreja para te ensinar, vocês têm que aprender sozinhos e tal, tal, tal. E aí, depois de uns meses que as coisas deram uma acalmada, ela recebeu muitos seguidores adventistas, eu falei assim, eu preciso, né, sei lá, eu queria me aproximar dela de alguma forma. E aí ela estava vendendo algumas peças assim, aí eu falei assim, eu queria essa peça. Achei que ela não ia ver, porque muita gente deve se interessar pelas peças. E ela viu, aí que a gente começou a conversar, eu falei, então, eu também guardo o sábado, eu fiz esse vídeo, mandei meu vídeo para ela assistir. Ela gostou, ela assistiu, ela compartilhou, e dali para frente a gente começou a conversar. Nos tornamos amigas online, nos conhecemos em fevereiro. E pessoalmente, somos irmãs eternas. Somos. Ela vai ter que me aguentar para sempre, coitada. E você aguentar a mim. Então, o sábado une pessoas, une corações, une propósitos. Deus tinha esse momento aqui preparado já no coração dele, para que eu acho muito especial que quem vai passar a mensagem do sábado, o testemunho do sábado, é uma pessoa que não é adventista. Eu acho isso muito lindo, eu acho isso muito especial,
porque o sábado ele tem que ir para muito além das fronteiras da Igreja Adventista, porque, como eu disse, ele não é nossa propriedade, ele é de Deus. Nós somos apenas envelopes velhos, sujos, surrados, passando uma mensagem, a mensagem que é importante. Então, seja uma velhinha no quarto escuro, porque tem pessoas que só vocês vão alcançar. Se eu tivesse tempo, teria muitas histórias para contar desse período de Instagram, e que eu nunca me achei capaz de estar ali, de falar de Deus. E, graças a Deus, Deus me deu a alegria de ver pessoas batizando, pessoas vindo para a igreja, amigos especiais dos Estados Unidos e que estão aqui hoje por algo muito surreal, que eu estudei a Bíblia com eles, estudamos sobre o sábado, uma família linda que eu amo muito. Então, amiga, conta seu testemunho, que as pessoas estão ansiosas. Primeiro, boa tarde. Queria agradecer o convite, Daniel, Ricardo, é uma honra estar aqui. É uma responsabilidade muito grande, mas dizer que eu estou muito feliz de estar num ambiente em que eu não sou a louca quando eu falo do sábado. Porque, geralmente, eu sou maluca. E tudo bem, Deus tem um propósito nisso. Para quem não sabe, eu tenho um trabalho na internet, já faz algum tempo. Meu pai se converteu, eu tinha 10 anos, então eu frequento igreja evangélica desde os meus 10 anos. E depois minha mãe se converteu, enfim. Nasci praticamente num berço evangélico. Só que eu sou muito curiosa, né? Eu gosto muito não só de ouvir e falar amém. Eu gosto de entender, eu gosto de me aprofundar. Só que, na questão bíblica, não vou generalizar, mas, de repente, no ensino que eu tive, a gente tinha a ideia de que estar próximo de Deus era quanto mais você ia num culto, quanto mais você estava dentro de uma igreja, quanto mais você exercia um ministério, quanto mais você pedia uma oração. E, muitas vezes, o direcionamento de ler a palavra não era algo tão exposto e tão praticado, né? Como eu vejo aqui vocês. A primeira vez que eu fui na igreja... Não, a segunda vez, que a primeira vez eu fui lá nos Estados Unidos. A segunda vez que eu fui na igreja adventista, eu fui na de Sorocaba, que eu moro em Itu. Aí eu lembro que eu cheguei com as minhas filhas e eu falei, onde eu deixo as crianças? Ah, não, a escola sabatina já foi, elas ficam com você. Aí eu falei, meu Deus, como eu vou ficar com 2 crianças num culto? Elas vão parar, né? Vão me expulsar da igreja. Mas eu estava só com a minha filha, uma, e ela ouviu quietinha, sentou, ficou ouvindo, ainda virou para mim, ela tem 6 anos, falou, essa igreja é muito boa, porque eles não comem porco, e eu também não como carne, porque eu não gosto. Eu falei, gente, ela prestou mais atenção que essa parte eu tinha ouvido. E aí, quando eu fui lá a primeira vez, e eu vi as crianças desde tão novas, aprendendo da palavra mesmo, isso foi surpreendente. O que aconteceu foi que, na pandemia, as igrejas fecharam e as pessoas perceberam o quanto elas estavam vazias. E, por mais que eu tivesse anos de igreja, eu sentei em casa e me vi perdida. Falei, vou botar, então, uma pregação, não sei o que eu vou fazer. E eu falei, vou ler a Bíblia. E eu lembro que eu falei que eu ia ler a Bíblia, porque eu sempre ouvia assim, quantas vezes você já leu a Bíblia na sua vida, a Bíblia inteira? Aí sempre era assim, já li 3, já li 4. Aí eu saía, meu Deus, a Bíblia inteira. Eu sou totalmente visual e auditiva, já fiz teste sobre isso, porque antes eu achava que eu era burra mesmo, porque ler não me prendia. Então eu estava lendo um negócio, a minha mente viajava, acabava a página, eu nem sabia o que eu estava lendo. Então, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, é um mover de Deus na minha vida mesmo. Mas eu costumo dizer que é também um interesse, porque se você compra uma cadeira e você não sabe montar, primeiro você insiste, tenta terceirizar. Pede para o marido, você não quer montar essa cadeira quando não tiver ninguém? Você vai lá, vai no YouTube, vai mexer, vai dar um jeito de montar a cadeira, porque você tem o interesse de ver ela lá, pronta. A Bíblia é assim. A gente fala muito, é difícil ler a Bíblia, eu não entendo nada de Bíblia, porque você não tem tanto interesse de se aprofundar na palavra. Eu leio a Bíblia com o dicionário do lado, eu pesquiso, eu gosto de me aprofundar. E, nesse tempo que eu fui ler, eu comecei ali em Gênesis, tranquilo, já tinha lido muito, já tinha ouvido muito, mas parece que ali Jesus sentou do meu lado. E, por mais que eu tivesse anos ouvido sobre ele, parecia que eu estava, pela primeira vez na minha vida, conhecendo ele.
de ouvir, não de ouvir falar, mas dele estar do meu lado e falando, ó, isso sou eu. E aí eu lembro que quando eu cheguei em Gênesis, que eu vi, né, que Deus santificou o sábado, eu falei, santificou foi o que assim falou. Santificar é uma palavra tão forte. Eu falei, vamos ler mais sobre isso. E comecei a pesquisar sobre o sábado na Bíblia. Aí eu tentei buscar na minha mente quando eu ouvi sobre o sábado nas igrejas. E era sempre, Jesus curou no sábado, então, vida que segue, o sábado não existe mais, agora a gente guarda o domingo. E eu falava, amém, vamos embora. E aí eu falei, não, isso está estranho. E aí comecei a perguntar para alguns pastores próximos a mim. Mandava, falava, gente, eu quero entender sobre o sábado. E eu não recebia resposta. E aquilo era muito louco para mim, eu não ter resposta sobre aquilo. Hoje eu entendo que até isso foi um mover de Deus. Porque o meu pastor, na época que era vivo, ele veio a falecer uma semana depois, ele tinha prazer em falar sobre a palavra, em sentar, vamos conversar. Ele sabia a Bíblia de cor, falava os textos de cor, eu achava a coisa mais linda. E ele não me respondeu, ninguém me respondeu. Eu falei, gente, que loucura é essa? Ficou aquela incógnita, sabe aquele filme que você fala, por que ninguém quer falar sobre isso? Vamos nos aprofundar. Eu entrei nessa, tipo, por que ninguém me responde? Agora eu quero saber. E aí eu comecei a buscar, e Deus revelou de uma forma tão clara, tão simples. Só que eu não tinha conhecimento do quanto vocês são numerosos, né, gente? Vocês são muitos, só que vocês são meio quietos, eu acho. Não, o pastor falou hoje que antigamente os cristãos se escondiam, vocês estão se escondendo muito. Porque, assim, não foi o adventista que pregou o sábado para mim. E depois que eu comecei a falar sobre o sábado, eu descobri que muitos de vocês me cercavam, tá? Era tipo, ai, Karina, eu vi você falando sobre o sábado, eu sou adventista. Você é adventista? Sou! Eu, meu Deus do céu. Então, por favor, gente, falem mais sobre isso. Porque eu vou dizer para você, eu sei que existe muito, que nem assim falou, por muitos nós somos amados e por muitos nós somos odiados. E às vezes a gente já veste isso e já pensa, não vou falar porque vão me olhar feio. Eu não estou nem aí. Para ser bem exato, eu falo mesmo, e se incomoda alguém, não de forma grosseira, não sou mal educada, não trato ninguém mal, mas só o fato de ser um problema já me mostra que se o diabo está ficando bravo, Deus está sorrindo. Então a gente precisa fazer Deus sorrir mais. Vocês precisam fazer Deus sorrir mais. Eu lembro que quando eu falei do sábado nas minhas redes sociais a primeira vez, porque aí o que aconteceu? Aí ninguém me respondeu, eu fui falar com os meus seguidores, que eles me ouvem. Aí eu cheguei e falei, gente, vocês sabiam do sábado? A única experiência que eu tinha tido com o adventista é que o meu irmão, ele é o louco do negócio do fim do mundo, das simbologias e não sei o quê, e um dia ele me apresentou o Walter Weide. Aí eu assisti e achava, nossa, surreal, amo os ensinamentos dele, a gente aprendeu muito com ele, e eu comecei a assistir os vídeos, só que era assim, legal, ele é adventista. Eu não peguei a parte que ele falava tanto sobre o sábado, como ele fala agora. Era mais sobre as simbologias e tudo mais. E aí eu lembro que eu coloquei na internet e falei, gente, vocês sabiam? Porque eu estou aqui indignada. Por que a gente guarda o domingo? Não tem texto bíblico. Olha, 30 mil adventistas passaram a me seguir aquele dia. 30 mil. No mesmo dia. Eu recebi tanta mensagem, que eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu senti que eu estava fazendo alguma coisa. Eu demorei uns meses para mandar a minha. Tem gente que falou, eu te mandei a mensagem. Só que eu não conseguia ver, era muita mensagem, porque vocês, olha, vocês amam falar vocês se escondem, mas vocês amam falar da palavra, hein? Porque era assim, eu posso te dar estudo, eu quero te ensinar. Nossa, gente, eu recebi muitos livros. O Grande Conflito eu devo ter uns 10. Karina, você já leu O Grande Conflito? Eu falei, gente, estou num processo, né? Porque assim, não vou ter opção. Toda vez que eu olho o Grande Conflito. Eu fui uma vez num sebo e achei um pequenininho, velho, a folha amarela. Eu falei, tá bom, vou comprar também, né? Tá querendo falar. Enfim. E aí eu falei nas redes sociais, e nesse primeiro ponto eu recebi um retorno dos adventistas quererem me ensinar sobre. Eu sou muito grata a vocês, porque
A Simone apareceu na minha vida e, coitada, eu parecia aquela criança. Na Bíblia, né? Como eu faço para nascer de novo? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe? Eu não entendia nada sobre isso. Então, eu queria entender. Mas como é guardar o sábado? O que eu não posso? Eu posso ir no shopping? Eu não posso ir no shopping? Eu não sabia nada, não sabia nada. Então, eu estava tipo uma criança, e ela super paciente, me mandava textos, me mandava tudo. Então, a Simone é uma bênção na minha vida. Hoje eu entendo porque pastores não me responderam naquele momento, porque Deus queria que eu fosse ficar indignada, entendeu? E falar sobre isso. E, pasmem, muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas católicas, questionam o sábado dentro delas. Só que elas não têm voz, porque elas olham e falam, se eu falar sobre isso, eu vou ser uma louca. Como eu já sou louca, aí Deus falou, vai nessa aí, porque ela não vai ter vergonha. Então, cutucou ela ali para falar. Então, eu perguntava, sentava na mesa com o pastor e perguntava. Deixa eu perguntar, e o sábado? E muitos deles também não foram doutrinados a isso, né? A entender sobre o sábado. Eu entendo que a palavra de Deus ela é libertadora, porque ela é a verdade. Então, ela é simples, ela é leve. Então, quando você lê, não tem como você questionar, entendeu? Não tem como você falar, não é possível. Exatamente, você tem que querer entender. Tem essa, você tem que querer entender. Hoje, por que eu entendo que talvez fui eu? De alguma forma, né? Uma vez um adventista falou assim para mim, bom, tá, agora você entendeu tudo, então agora você precisa começar a ir na igreja adventista e se batizar, e é isso. E aí agora você se encontrou. Eu falei, eu não sinto que seja isso, porque eu creio que Jesus vai buscar uma só. Uma noiva, não é uma placa. E eu creio que, no fim dos tempos, a gente vai ser avivado. A verdade vai voltar à tona. E existem inúmeras pessoas boas dentro de outras igrejas e outras denominações que estão sedentas por Jesus. E não acende uma lamparina e coloca embaixo de uma escada. E o sal, ele salga, não o sal. Aquilo que está sem sal. Hoje eu sento com os meus amigos crentes e, às vezes, eu vou falar sobre o sábado, sempre um me defende. Fala, não discute com ela não, que ela sabe tudo de sábado, hein? Você vai perder. Eu não, vamos falar de Bíblia. Eu já fui, sim, constrangida por pastores. Falar, e aí, virou adventista ou Ellen White? Aí eu falo, gente, tá mexendo comigo? E aí, você gosta de Bíblia? Eu tô aqui quieta. Vocês são muito bonzinhos, hein, gente? Vou falar, vocês são pacientes. Eu já fico assim, por que vocês não fazem um debate aí? Põe pastor na frente, vocês discutem, porque é bíblico, não tem o que questionar. Aí, não, vocês são calmos. O Jonatas, que ela me apresentou, meu Deus, o Jonatas é muito calmo. Aí eu falo, olha, é isso mesmo, é o povo preparado para trazer as boas novas. Então, eu sinto que Deus me levantou para trazer essa dúvida, para ser a pulguinha atrás da orelha de pessoas que estão ali, e, mais do que isso, estimulá-las a ler a palavra. Porque nós estamos conduzidos a balançar a cabeça, receber palavra mastigada, a interpretação do outro, não a nossa, do que Deus falou com a gente. Se tem uma nova pandemia e as igrejas fecham de novo, se tudo aqui explode, acaba, são as suas experiências pessoais com Deus que vão fazer você não duvidar de quem Ele é. Vai fazer você falar assim, não era loucura, eu não estava emocionada. Não era porque a minha família sempre foi e eu dei continuidade. Ou não era porque eu tinha medo de ir para o inferno. Não, eu tenho experiências pessoais com Ele. Hoje eu sento para ler a Bíblia e eu ficaria horas lendo a Bíblia. Porque Deus se revela, Ele fala com a gente. O sábado, ele é um presente. Os 10 mandamentos são um presente. Eu costumo dizer, se a gente olhar como uma declaração de amor, muita gente fala assim, e Deus criou, não pode. Eu falei, não, é que nem um pai. Eu não falo para minha filha, uma mãe, olha, não vai fazer isso porque eu não quero. Não põe a mão aí que você pode se machucar. Não faz isso. Não precisa se desesperar. Na hora certa você vai receber. É isso, não mata, não precisa roubar, eu não vou deixar nada te faltar. Não precisa olhar para o do outro e desejar o que eu tenho para você é único, é seu. Não precisa de outros deuses, eu sou. O que você precisa está em mim.
Os 10 mandamentos é uma declaração de amor, e o sábado é um dos mais lindos, porque ele viu que nós precisaríamos descansar, que nós precisaríamos ter tempo com ele. Ele não precisa descansar, né, sim? Mas ele fez em amor por nós. E quando eu vejo as pessoas tão indignadas em falar do sábado, porque elas ficam nervosas, né? Eu não sei, isso deve acontecer com vocês, né? Eu acho engraçado. Tipo, mas por que o sábado? E se eu quiser guardar qualquer dia? Aí eu falo calmamente, não, mas não pode. Ele já escolheu, é sábado. Não, mas é sábado. Mas então eu vou morrer de fome. Aí eu falo, nossa, mas então você não crê no Deus que você serve, que é o dono do ouro e da prata, que nada vai faltar, para você não andar ansioso por coisa alguma. Os adventistas falaram assim para mim, cuidado com o que você está falando, você está mexendo num ninho de vespas, isso vai te trazer problemas. Eu não sou capaz de fazer nada. Eu não estou à frente fazendo algo que vai me trazer problemas. Eu não tenho medo disso, porque quem está me levantando de alguma forma para falar é Jesus. E a briga é com ele, não é comigo. A gente está aqui nessa terra, a gente vai sofrer algumas coisas, como os discípulos sofreram, mas o final é o céu abrindo e ele vindo. E a gente indo. E os nossos olhos precisam estar focados nisso. Então, se você é adventista e, às vezes, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, você não quer falar para não ser um problema, por favor, fale. Porque, se você não falar, Deus vai levantar outro. Talvez eu seja a voz, porque muitos de vocês não falaram. Então, Deus precisa que vocês falem. Vocês são voz nessa geração. Jesus, ele não vai pegar uma igreja mais ou menos. Ele não vai vir buscar a noiva descabelada. Vai ter que estar perfeita. E esse mandamento vai ter que ser exercido. E vocês vão trazer esse renovo. Não deixa isso morrer dentro de vocês. Talvez vocês falam sobre isso desde que nasceram. Então, o sábado, tá bom, não é uma novidade como é para mim, que eu adoro falar sobre o sábado. A pessoa falou sexta, eu falo sábado. Eu estou assim, né? Adoro falar sobre isso. Talvez em você isso já está meio ameno. Existem pessoas que precisam ouvir sobre isso. A palavra de Deus fala, em Romanos 8... O mundo espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos considerados filhos porque nós o amamos. E aqueles que o amam guardarão os seus mandamentos. Vocês são filhos, vocês precisam trazer as boas novas. As pessoas estão esperando. Eu adoro falar que eu não trabalho de sábado, né? E eu recebo muita proposta. Tipo, ontem, cedo, eu estava fazendo um trabalho, e aí ele, você precisa postar hoje. Aí passou do horário, eu falei, eu não vou... Aí o Garbi, que é o meu marido, né, ele já falou. Eu falei, já passou das 6. O pôr do sol veio, não trabalho mais. Aí ele, ela disse que ela não pode postar hoje os stories, e amanhã, que é sábado, ela não faz trabalho. Ele, tudo bem, pode ser para terça. Quando você tem confiança no que você está defendendo, quando você entende o que você está defendendo, que você não negocia por nada, que não é negociável, não é tipo, será? Se você se sente inseguro de falar para a pessoa o que você acredita, como você acha que aquela pessoa vai receber aquilo de uma forma concreta? Eu fiz um trabalho para uma marca, e aí eles chegaram e falaram... Aí eu fui gravar numa loja, aí estava a pessoa representante da agência. Aí ela chegou para mim, Karina, só que eles querem que você poste no sábado. Isso foi logo no início, né, que eu descobri sobre o sábado. Aí eu falei, então... Ela falou, eles querem que poste já no sábado. Aí eu falei assim, então o sábado eu não posso. Aí ela, por quê? Você já tem uma grade, não sei o quê. Eu falei, não, porque sábado é o 4º mandamento, eu não trabalho no sábado. Aí ela... Aí eu falei, o que foi ela? Eu sou adventista, desviada. Aí eu falei, Falei, poxa, então volta, né, irmã? Ficou triste. Precisa voltar, e ficou bem triste. E isso já aconteceu algumas vezes comigo. Tipo, eu também sou adventista, mas está sofrendo, né? Para de sofrer, gente. Eu não faço nada no sábado, é isso, acabou. Não tem... o quê? Nada. Antes do sábado, eu lembro que eu não fazia nada de carnaval, nada, porque, primeiro, que não tem a ver com os meus princípios, e eu nem participo, nem nada. Aí eu lembro que eu recebi assim, Karina, você pode vir no programa tal, customizar coisas de carnaval? Aí eu falei, não posso. Por quê? Não, eu não pulo carnaval, não faz parte dos meus princípios, não faz sentido eu estimular outras pessoas.
O que eu preciso fazer para você vir? Eu sou Satanás. Aí eu fico feliz quando eu ouço essa. Eu falo, nada. Porque eu não negocio. Eu estou assim com sábado, gente. É muito bom ter convicção, porque não é negociável. Então, quando senta até aqueles crentes, que tem, na verdade, em todas as igrejas, né? Aqueles que sabem muito, né? Eles sabem muito. Pô, quem é você? Eu sou pastor. O que você está querendo me ensinar sobre algo? Quando eles sentam assim para falar, e eu falo concreto, assim, tipo, é isso, está ali na palavra, tal, porque eu busquei, porque eu estudei. Eles ficam meio perdidos, assim. Eles ficam, tipo... Aí ou eles ficam ouvindo e é isso, ou eles ficam bem nervosos também. Aí eu falo, amém, irmão, fica calmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Daqui a pouco você vai ficar feio. Tá vendo como você precisa do sábado? Você está muito nervoso. Precisa descansar. Precisa dar uma descansada. Então, por favor, sejam boca de Deus nessa terra. Deus não levantou vocês à toa. Vocês têm um tesouro nas mãos. Que no momento certo, que eu acredito que seja agora, vai ser entregue. Né? Não pega o tesouro e enterra. O Senhor te deu o tesouro, você enterra. Ah, quando ele voltar, eu mostro. Ó, Senhor, eu enterrei aqui, está limpinho, direitinho. Toma. Ele vai falar, não, o que você fez com o que eu te dei? Vocês têm algo que é precioso e muitas pessoas estão cegas. Os alicerces estão sendo mudados no fim dos tempos, eu acredito nisso. Muitos construíram castelos espirituais lindos, enfeitados, é aquilo que a gente falou, mas não tem a raiz. Vai desmoronar. E se você quer ser cristão e você não iniciar em guardar os mandamentos de Deus, uma hora vai dar um problema. E você pode guardar 9, está faltando 1, uma hora o alicerce vai dar uma desnivelada e vai dar problema. Então, eu agradeço a Deus, não sou merecedora disso, me sinto honrada e privilegiada. Sou grata a Deus pela vida da Simone, por tudo que ela me proporcionou viver e abrir os meus olhos. E eu amo vocês, tá? Eu saio defendendo vocês um monte, porque o povo fala um monte de besteira e eu fico indignada. Vocês são muito legais. Aí eu adoro falar assim, eles são bem sábios, viu? Você não aguenta 5 minutos falando com ele da palavra. Falei, eu aprendi muito. Vai lá discutir palavra para vocês verem. Então, Deus abençoe vocês. Estou muito grata em estar aqui, é um prazer enorme. O sábado é realmente um presente. E a palavra de Deus fala, se não for pelo amor, é pela dor. A humanidade já está sofrendo por não guardar o sábado, né? É o que você estava falando. O burnout, coisas novas chegando aí. Então, Deus viu que ele precisava, que a gente precisava, então isso precisa ser estabelecido. Eu tenho o maior orgulho, tenha orgulho de declarar isso. Eu guardo o sábado do Senhor, é um dia maravilhoso. Para mim é meio difícil, tá? O povo fala, esse seu sábado perfeito. Imagina eu em casa com 2 crianças, uma de 6, uma de 4 anos, guardando. Gente, vamos ler o livrinho. É uma pulando, a outra puxa o cabelo. Uma hora eu vou falar, vamos orar. Pelo amor de Deus, vamos orar. É um processo difícil também. Às vezes eu me sinto sozinha fazendo isso. Mas Deus, ele é maravilhoso. E ele vai nos ajudando. E até que ele venha, eu estou guardando sábado. Ah, só para falar mais um negocinho, que vocês falaram, né? Ah, tem que falar, eu gosto de falar, tá, gente? Deu o microfone, não cala a boca. Mas eu estava... por causa dos meus stories, ganhei um monte de seguidora adventista. Fico muito feliz quando encontro vocês na rua. Aí eu estava esses dias falando uns negócios, né, que eu gosto de parafrasear. Então, gente... Eu falei, eu queria ir num culto aí que guardasse o sábado, viu? Que eu estou doida para ir numa igreja cultuar no sábado. Aí eu falei, estou quase fazendo uma reunião no parque mesmo, a gente senta lá, fala da palavra. Aí começou todo mundo, faz. Eu falei, que isso? Era brincadeira, gente. Estava só falando. Karina, faz. Eu falei, vou fazer. Sábado passado eu falei, quem topa? Vamos? Foram 60 pessoas no Parque do Ibirapuera. Eu decidi em cima da hora, tinha católica, falando, eu sempre questionei o sábado. Eu precisava ouvir isso. Tinha espírita aceitando Jesus. E a palavra pregada foi o sábado, foram os 10 mandamentos. As pessoas estão com sede. Se nós não dermos água, elas vão buscar em outras fontes. Então, que nós possamos fluir o rio de vida, né, que é Jesus nas nossas vidas. Amém? Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. É uma gratidão imensa
ter essas duas meninas lindas aqui com a gente. E depois eu quero que vocês sigam elas também, né? Qual que é o Instagram das duas? Tá ligado? Som. O meu é simonemoura.ca. E só falar uma coisa que você falou, um privilégio. É um privilégio compartilhar a palavra de Deus. Ele nos dá esse privilégio. Deus poderia usar anjos. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de ninguém. Mas Ele nos dá o privilégio de participar na pregação do Evangelho. Porque nós somos os maiores beneficiados. A gente acha que está abençoando, mas nós estamos sendo abençoados, é ou não é? Nós nos aprofundamos no estudo, nós nos aprofundamos no relacionamento com Deus. Então, se você está aí fraco na fé, se você está capengando, se você está igual a moça lá que a Karina conheceu, comece a compartilhar. Comece a falar de Jesus para alguém, que Deus vai te fortalecer e Deus vai te capacitar. E você falou do desafio de guardar o sábado. Assim que eu comecei a dar estudos bíblicos, né, através do Instagram, eu lembro que um dos primeiros estudos bíblicos... E são 6 meses de estudo bíblico, né? Primeiro que as pessoas se assustavam. Como assim, você vai estudar a Bíblia comigo? Eu falei, você quer? Uma vez por semana e tal. Ela, mas quanto você cobra? Aí eu não cobro nada. A gente vai ligar a câmera e vamos estudar a Bíblia. A pessoa levava um susto. E aí uma delas, que a gente estudou o sábado, ela começou a guardar o sábado. E aí no estudo seguinte ela falou, Simone, sábado passado guardei o sábado pela primeira vez. Consegui guardar 4 horas. Eu achei tão bonitinho, porque nós adventistas, e eu vou falar de alguém que é adventista de 3ª geração, que nasceu na igreja, nós vivemos numa bolha. Nós vivemos numa bolha, nós achamos que todo mundo conhece o que a gente conhece, que todo mundo sabe o que a gente sabe, e como você mencionou, eu moro no Canadá, eu convivo com muitas culturas que nunca ouviram falar nem em Jesus. Que eu perguntei para uma delas, não vou mencionar qual cultura, mas eu falei, eu sou cristã, né, eu sigo Jesus, eu estudo, né, eu leio a Bíblia. Você conhece, já ouviu falar em Jesus? Ela, não, Jesus. Então, nós temos um trabalho grande a fazer, como um privilégio. Então, ele só perguntou meu Instagram e eu falei 2 minutos, mas é simonemoura.ca. de Canadá. Simone o quê? Simone Moura. Moura. .ca. CA de Canadá, tá? CA de Canadá. E a Karina? Eu só vou falar o Instagram, não tenho direito de falar mais. É Karina com K, Milanese, SI no final. Tipo milanesa, só que é o SI. Todo mundo já fez essa piada na vida, gente. Eu já não estou mais pensando. Mas tudo bem. É milanese, todo mundo fala milanese. Milanese não sei por com quê, S. mas é isso.